Ressentimento, rejeição e remorso. Você vive algum desses sentimentos dentro do seu relacionamento? Sabe o que muitas mulheres não percebem? Depois de uma decepção, de uma traição, de se sentir deixada de lado, ou até de anos vivendo pequenas dores silenciosas, esses 3 sentimentos acabam ficando internalizados. E você já parou para pensar o que acontece quando ressentimento, rejeição e remorso começam a dirigir a vida de uma pessoa? Eu sou Heloísa Mazzotti, terapeuta quântica, e gravei esse vídeo porque eu preciso te explicar o que acontece quando esses 3 sentimentos começam a dirigir a sua vida. Então fica até o final desse vídeo. Não acelera, não pula, porque talvez pela primeira vez você vai entender o que realmente está acontecendo na sua relação. Porque uma vez que esses sentimentos se internalizam, a comunicação muda, o tom muda, a forma de interpretar a vida muda, até o silêncio muda. E talvez o mais perigoso é que você nem percebe o momento exato em que isso começou. Você só percebe que já não conversam da mesma forma, que já não se olham da mesma forma, já não se relacionam da mesma forma. Várias mulheres falam exatamente isso para mim. Elô, nem adianta mais conversar. Eu já falei isso mais de 1000 vezes e é sempre a mesma resposta. E o pior, quando ela tenta abrir um diálogo, procura ser mais amorosa, mais leve, mais cuidadosa na forma de falar, ele responde com cara de impaciência ou mexendo no celular. Ou simplesmente faz ela se sentir que o que ela sente não importa mais. Isso vai criando um desgaste emocional muito profundo, porque ela começa a perder a esperança da relação. Ela já não acredita que será ouvida, que será acolhida. Quer um exemplo? Eu tenho uma cliente que vivia assim. Ela tinha tanta dificuldade de conversar com o marido que criou o que eu chamo de pacto do silêncio. Ela falava só o necessário. Eles não faziam mais refeições juntos. Se evitavam o tempo inteiro. Ela ia para a academia de manhã, ele ia à noite. E aparentemente, aquilo que fazia sentido, porque eles diziam que era por causa da rotina das crianças, mas no fundo, aquilo não era organização. Era distanciamento emocional. Eu não quero que você pense que para manter uma boa relação é necessário passar o dia todo juntos. Isso pode também não funcionar. Mas distantes fisicamente é diferente de distantes emocionalmente. E eu preciso te falar uma coisa muito importante. Se você está vivendo uma situação semelhante, está cansada, desesperançosa, sentindo que o seu relacionamento já não tem mais saída e está vivendo dia após dia, sofrendo, se conformando e acreditando que todo casamento é assim mesmo, sem nem perceber o quanto isso está te machucando, saiba de uma coisa: existe solução. Porque talvez, enquanto você assiste esse vídeo, pareça que eu estou falando de relacionamentos condenados ao fim. Mas não. Eu estou falando de relacionamentos emocionalmente feridos. E existe uma diferença muito grande entre eles. Porque nem sempre é o amor que acaba entre os relacionamentos. Muitas vezes, eles começam a adoecer quando a segurança emocional desaparece. E isso é muito profundo. E talvez uma das coisas mais importantes que eu preciso te dizer nesse vídeo: não existe um vilão dentro da relação. Existem 2 pessoas emocionalmente feridas, tentando se proteger. E foi exatamente o que aconteceu comigo e com o meu marido.
Porque quando eu o conheci, eu me apaixonei imediatamente e não demoramos muito para superar desafios e construirmos uma família. Só que ainda tínhamos muito a aprender. A vida seguiria seu curso e desafios maiores começaram a surgir. Nada mais era estável. Emprego, finanças, chegada dos gêmeos e nem mesmo nossa relação. Tantas coisas entraram entre nós. E sem saber dialogar e se expressar com honestidade, fomos entregando os pontos e vivendo no automático. E sem perceber, nós fomos deixando de olhar um para o outro. A gente continuava junto, mas emocionalmente não se encontrava mais. E o mais difícil é que isso não acontece de uma vez. Ninguém acorda em um dia e decide se desconectar. A distância vai entrando aos poucos, no silêncio, no acúmulo, nas pequenas dores que nunca são conversadas, até que você começa a viver no automático e aí sim, distanciando. Você começa a perceber a distância quando ela já está instalada. Quando você olha para trás e não reconhece ganhos na relação. Menos programas, menos filmes em comum, menos passeios e, em alguns casos, menos dinheiro. Imediatamente, isso também acontece na sua vida pessoal. Menos vaidade, menos saúde física, mais cansaço, mais irritação, como se alguma coisa dentro de você fosse apagando aos poucos. E quando percebe, não consegue mais se expressar com honestidade. Não consegue mais dizer o que sente. Não consegue mais pedir colo, nem demonstrar vulnerabilidade. E foi aí que eu percebi uma coisa muito dura. Eu estava me tornando uma mulher ressentida. Não porque eu não o amava, mas porque eu fui me calando. Fui acumulando frustrações, expectativas. E o mais perigoso do ressentimento é que ele não parece uma defesa, mas é. O ressentimento nasce quando nos sentimos contrariada, mal interpretada ou desagradada. Então, inconscientemente, cria-se formas de se proteger para não sofrer de novo. Se eu não me entregar, eu não corro risco de nem machucar outra vez. Cria-se um muro de julgamentos e passamos a ver mais defeitos no parceiro e na relação do que as qualidades. Só que existe um preço nisso, porque junto com a dor também começa a bloquear o amor, a conexão, a confiança e até a capacidade de receber. Receber carinho, receber cuidado, receber presença, receber a vida. E sem perceber, ela começa a endurecer emocionalmente. O ressentimento faz isso. Ele te afasta da vida. Do ressentimento, damos vida à rejeição. Surge o segundo sentimento, que destrói silenciosamente os relacionamentos. A rejeição muda completamente a forma como a mulher interpreta a vida. Porque quando existem feridas de rejeição, tudo ganha uma proporção muito maior. Ela começa a sentir que precisa fazer muito mais esforço para se sentir amada, vista, respeitada e valorizada. E aí situações pequenas ganham um peso emocional enorme. Por exemplo, se o marido fala que não quer assistir um filme naquele dia, ela não interpreta apenas como alguém ocupado ou indisposto. A mente dela amplia aquilo. Ela sente como se ele não quisesse estar perto. Como se ele preferisse qualquer outra coisa. Como se ela não fosse importante o suficiente. E sem perceber, ela começa a associar pequenos comportamentos ao próprio valor. E cá entre nós, ninguém quer ficar muito tempo ao lado de uma pessoa assim. Como se cada atitude do outro confirmasse uma dor que ela já carrega dentro dela. E isso é muito pesado,
Porque a mulher não sofre apenas pelo que está acontecendo. Ela sofre principalmente pela interpretação emocional que a rejeição criou dentro dela. E então vem o terceiro sentimento, o remorso. Só que o remorso não aparece apenas como culpa. Muitas vezes ele aparece como endurecimento. A mulher pensa: eu faço tudo, eu cuido de tudo, eu me entrego o tempo inteiro. Então, inconscientemente, ela começa a diminuir. Agora eu vou fazer menos, agora eu vou me entregar menos, agora ele vai sentir minha falta. Como se estivesse tentando compensar a própria dor através do afastamento emocional. E sem perceber, começam as comparações. Você olha para relacionamentos e pensa: por que comigo é diferente? Olha o marido dela, olha como eles viajam, como eles parecem felizes, olha como ela é valorizada. E isso vai criando um peso emocional enorme dentro da relação. Porque os três sentimentos começam a atuar juntos. O ressentimento fecha, a rejeição distorce e o remorso endurece. E aos poucos eles começam a roubar espaço dos sentimentos bons. O amor continua existindo, mas ele já não consegue fluir da mesma forma, porque existem ruídos. Vai se criando um muro de julgamentos dentro da relação. E aquela mulher que um dia olhava para o marido apaixonada, que quase nem enxergava os defeitos, agora passa a enxergar defeito em tudo. Não porque o amor acabou, mas porque os sentimentos negativos começaram a falar mais alto do que a conexão entre os dois. E foi nesse momento que eu percebi uma coisa muito profunda. O problema não era apenas o que estava acontecendo entre nós. O problema era que aqueles sentimentos já estavam dirigindo a minha vida. Ressentimento, rejeição e remorso. Eles definiam a forma como eu interpretava tudo, como eu reagia, como eu me comunicava, como eu amava. E enquanto eu não olhasse para isso, nenhuma conversa, nenhuma mudança externa, nenhuma tentativa de aproximação seria suficiente. Porque não existe relacionamento leve quando a mente e coração estão carregados. Foi aí que eu comecei a entender que relacionamento não se transforma apenas tentando mudar o outro. A transformação começa quando tratamos daquilo que está nos adoecendo por dentro. Porque quando uma mulher volta a se reconectar consigo, ela muda a forma como se sente, como se posiciona, como se relaciona. E foi exatamente por viver isso nasceu essa mentoria. Porque existem várias formas de falar a mesma coisa. Eu acredito que aprender a falar emocionalmente correto, essa seja uma das habilidades mais importantes dentro de um relacionamento. Aprender a se comunicar sem ferir, aprender a expressar o que sente, sem fazer o outro se sentir diminuído. E quando eu entendi isso, quando eu busquei ajuda, quando eu estudei sobre relacionamentos saudáveis, tudo começou a mudar. Porque ele já não recebia as minhas palavras como pressão. Ele começou a receber como incentivo. Porque enquanto eu crescia emocionalmente, fui trocando os 3 R's por auto-amor, auto-valor e autoconfiança. Eu aprendi a assumir o protagonismo da minha vida. Ele também começou a florescer. Hoje, ele é um palestrante de inteligência emocional de sucesso. Já impactou mais de 15 mil pessoas. Coisa que naquela época ele era totalmente cético, não acreditava em nada, nem sabia o poder que tinha. E eu sinto muito orgulho dele, porque eu acompanhei esse processo. A minha transformação trouxe a transformação dele.
Eu vi um homem emocionalmente ferido se transformar em um homem seguro, maduro, forte, emocionalmente consciente, um ótimo pai, excelente marido e homem. E foi exatamente aí que eu comecei a perceber uma coisa muito profunda. Relacionamentos não se transformam quando uma pessoa vence a outra. Eles se transformam quando pessoas param de competir e começam a se compreender. Porque talvez um dos maiores problemas dos relacionamentos modernos seja que as pessoas aprenderam a discutir, mas não aprenderam a construir vínculo. E existe uma diferença muito grande entre essas duas coisas. Porque para construir segurança emocional exige maturidade e consciência. Eu tenho uma cliente da minha mentoria que disse algo valioso. Elô, eu nem tenho percebido mudanças em mim, mas o meu marido mudou tanto que eu estou de queixo caído. E ele nem é o aluno da mentoria. Sou eu. E qual é a explicação disso? Muitas vezes a mulher não consegue visualizar de imediato as mudanças nela mesma. É como olhar no espelho todos os dias e não perceber as pequenas evoluções. Porque existe uma dificuldade grande de nos enxergarmos melhor, principalmente por causa do auto-julgamento e da necessidade de querer mudanças profundas com muita rapidez. Mas ela conseguiu enxergar mudanças nele, porque perceber mudanças no outro é mais fácil. Só que ele mudou, porque também começou a enxergar mudanças nela, porque mudanças que nem ela mesma ainda conseguia perceber. E foi justamente entendendo esses 3 sentimentos, ressentimento, rejeição e remorso, que eu percebi que muitos relacionamentos não acabam por falta de amor. Eles acabam porque o casal vai sendo contaminado emocionalmente. Ressentimento, rejeição e remorsos, 3 R's. Enquanto esses sentimentos continuam ativos, o relacionamento vai adoecendo aos poucos. Foi por isso que eu comecei a estudar profundamente esses padrões emocionais. E hoje existe uma aula inteira dentro da mentoria para trabalhar os 3 R's. Porque não adianta tentar melhorar a comunicação, o relacionamento ou a conexão do casal sem limpar primeiro o sentimento que estão corroendo essa relação. Na mentoria eu conduzo a aluna a identificar onde nasceu os 3 R's e a cancelar esse padrão. Porque quando esses sentimentos começam a ser limpos, o auto-amor, o auto-valor e a autoconfiança voltam a reinar. A aluna volta a se conectar consigo, volta a ter clareza emocional, volta a se sentir segura, volta a se enxergar com valor. E isso transforma completamente a forma como ela vive o relacionamento. Porque relacionamento saudável não nasce apenas do amor. Nasce da ausência desses ruídos emocionais que afastam, ferem e silenciosamente destroem a conexão entre 2 pessoas. E muitas mulheres me perguntam se terapia, ou mentoria, ou desenvolvimento emocional realmente funcionam. E a resposta é: claro que sim. Porque é um espaço de direcionamento, um espaço acolhedor e de escuta ativa, onde você pode ser guiada, porque me responde com sinceridade. Você teria coragem de contar para alguém da sua família que o seu relacionamento está péssimo? Provavelmente não. Por medo de julgamento, por medo de não aceitarem mais seu marido. E então, você vai se conformando com a situação. E talvez hoje você tenha percebido que o problema do seu relacionamento não seja apenas o outro. Talvez existam sentimentos dentro de você que já estão dirigindo a forma como você sente, interpreta, se comunica e se relaciona. Enquanto esses sentimentos continuam ativos, eles roubam o espaço do amor,
da admiração e da conexão. Mas a boa notícia é que isso pode ser transformado, porque uma mulher curada vive plena o amor. E talvez essa não seja apenas uma oportunidade de salvar um relacionamento. Talvez seja a oportunidade de você voltar para si mesma, porque nenhuma relação floresce quando a mulher está emocionalmente ferida por dentro. Espero que esse conteúdo tenha te ajudado. Se sim, compartilhe com quem precisa dele também. E siga o meu perfil para não perder o próximo conteúdo. Um beijo e te vejo no próximo vídeo.